Amém. Quero saudar a todos com a graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a nossa reflexão na palavra do Senhor. Hoje, como já foi mencionado, o último domingo, né? Eu ia falar segundo domingo, não. Estamos no último domingo do ano, né? E pela graça do Senhor chegamos até aqui, né? Foi só pela graça do Senhor. E eu imagino que quando nós imaginamos todo esse percurso de 2025, tenhamos impressões diferentes em relação a este ano. Talvez tenhamos a impressão de que o ano passou muito devagar. Talvez para você parecia que o ano nunca iria acabar. Ou talvez, aquilo que eu tenho ouvido mais do relato, é que o ano 2025 passou e nem deu para ver direito. Mas passou como um estalo, rápido. Começou o ano, quando mal vimos era julho, e quando contamos, o dia 31 de julho pareceu dezembro. Que rápido que foi esse ano. E tem muitos motivos para que isso tenha assim ocorrido, né? Dentre eles, uma correria, dentre eles, o excesso de compromissos, de atividades. Mas, como última reflexão do ano, inevitavelmente nós vamos pensar sobre o ano que vem. Não somente considerar como foi 2025, mas imaginar como será 2026. E eu pergunto para você, isso que está no título aí, mesmo que não seja uma pergunta, está no título do boletim. O que é que se espera do ano que vem? O que se esperar de 2026? Se você olhar para 2025 e fosse calcular 2026 a partir de 2025, qual seria o seu cálculo? Será um ano 2026? Será um ano cheio de vitórias, como foi 2025? Cheio de conquistas? Cheio de surpresas boas e agradáveis? Ou 2026 vai ser como 2025, um ano cheio de problemas, cheio de desafios, cheios de decepção? O que é que nos aguarda? O que é que nós devemos esperar para 2026? E antes que pareça que eu vou dar 10 princípios, né? 10 valores, 10 ideias para melhorar o ano que vem, na verdade eu vou para um caminho muito mais simples, que é o caminho da palavra do Senhor. Mas acredito sim que há 3 coisas, pelo menos, que nós devemos considerar e que nós necessitaremos para que 2026 seja um ano realmente abençoado. E para isso eu quero convidar a todos à leitura de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos, mesmo assentados, vamos ler juntos a uma só voz esse texto? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós agradecemos porque podemos ler a Tua palavra e confiamos que o Senhor nos abrirá o entendimento para ela, para o Senhor mesmo, para as Tuas verdades, e nos ensinará mais uma vez neste lugar. Ó Deus, nós confiamos não em nós, mas no poder do Teu Espírito. E é por isso, Pai, que reconhecemos a nossa total dependência do Senhor e pedimos que o Senhor nos conduza em Tua presença. Por isso oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos esta carta de Paulo escrita, e não há muito tempo nós passamos um ano estudando toda essa carta, e passamos por essa passagem, e vimos que o capítulo 3 inclui, como aprendemos, uma oração. E aqui Paulo está encerrando uma oração escrita. Pastor, dá para orar escrevendo? Claro. Por que não? Nós podemos orar verbalmente, né, com a fala,
mas também podemos orar verbalmente e escrevendo. Aliás, nós podemos orar com Libras. Não sei se você já viu um surdo orando. Mas há muitas formas diferentes de se expressar e falar com Deus. Podemos, como fizemos no culto de hoje, orar de forma silenciosa também. Há formas diferentes de orar. E esta oração que o apóstolo faz, escrita nesta carta, termina com esse texto doxológico, ou seja, um texto que glorifica a Deus, um texto que fala da grandeza de Deus, do poder de Deus. Semelhante a outra passagem, esta lida na liturgia, quando Paulo aos Romanos também fala que porque dele e para ele, por meio dele, são todas as coisas. A glória, pois, seja a ele eternamente. Então, semelhante fórmula é colocada aqui. E nessa porção, desse final da oração, eu acredito que há elementos que nós podemos considerar e utilizar para nos prepararmos adequadamente para 2026. E a primeira coisa que eu creio que nós precisamos ter em mente é conhecer o poderoso Deus. Porque é isso que ele fala. Aquele que é poderoso. E aqui Paulo está falando de Deus. E conhecer o poderoso Deus não é a mesma coisa de conhecer o poder de Deus. Muito embora sejam palavras que estejam em ordens diferentes e pareçam significar a mesma coisa, não é a mesma coisa conhecer o poder de Deus e conhecer o poderoso Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos para o poderoso Deus, nós estamos olhando para Ele mesmo. E quando olhamos para o poder de Deus, estamos olhando para aquilo que Ele pode fazer. E, aliás, conhecer o poderoso Deus é um desafio para muita gente. E há muitas pessoas que têm dificuldades de reconhecer, ou pelo menos assimilar a ideia de um Deus todo-poderoso, que é o Deus que a Bíblia nos apresenta e nos revela. E eu gostaria de fazer perguntas e você poderá respondê-las silenciosamente para si mesmo. Se você acredita que Deus é poderoso, o Todo-Poderoso, até onde vai o poder de Deus? Até quem Deus pode alcançar com seu poder? O que é que Deus consegue e o que é que Deus não consegue fazer? E eu vou me escapar das armadilhas lógicas e vou me apropriar das palavras bíblicas para entender que Deus é poderoso sobre tudo e sobre todos, que Ele tem todo o poder. Mas há muitas pessoas que não conseguem assimilar e partir desta verdade. Porque tem pessoas que perguntam, se Deus é poderoso, e Ele é poderoso segundo o que a Bíblia diz, e Ele pode todas as coisas, por que Ele não faz todas as coisas? Se o poder de Deus é ilimitado e infinito, e tudo Ele pode fazer, por que Ele não faz? Por que Ele não realiza tudo o que pedimos? Por que minha oração que foi feita há tanto tempo, Ele ainda não respondeu? Por que esse problema que ainda está na minha vida ainda não foi resolvido? Por que coisas ruins continuam a acontecer? Se Deus é poderoso, por que Ele não fez, não faz e parece que não fará? Eu acho que são perguntas bem justas. E às vezes nós estamos com essas impressões em nosso coração. E acredito que até isso, até para cada uma dessas perguntas, nós temos respostas na palavra de Deus. Paulo, quando fala àqueles irmãos, nesta oração que é encerrada, ele fala sobre o poderoso Deus, não olhando para toda a capacidade e potência do poder divino, mas ele está falando sobre aquele que detém o poder. E isso é diferente. Isso é diferente. Nós precisamos conhecer a Deus e amá-lo por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por nós. Amar a Deus apenas considerando aquilo que Ele pode fazer por nós, talvez nós nem chamássemos de amor, nem devíamos chamar assim.
Porque isso até soa estranho para nós quando pensamos nas nossas relações humanas, seja de família, de amizade, de trabalho. Ou você nunca teve um colega de trabalho que só fala com você quando ele tem um problema para resolver que ele não consegue? Ou você não tem alguém que está ao seu lado, que só recorre a você, que vai ao seu encontro porque ele precisa de algo? E se não precisasse, ele não viria atrás, não falaria, não conversaria, não ofereceria nem mesmo a amizade. Se nós achamos estranho isso, quando nós pensamos entre nós, nos soa desagradável essa ideia, quanto mais quando nós olhamos para Deus, quando nos aproximamos dele e desejamos conhecê-lo só por aquilo que ele pode nos fazer. Aí já não é mais amor. Isso é interesse. Mas o que Paulo fala não é buscar um interesse em Deus, mas conheçam o poderoso Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós temos diversos textos que falam sobre esse poder. A primeira menção que eu gostaria de fazer é do texto de Gênesis 1, versículo 1, que é uma das maiores declarações do poder de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma das maiores declarações está nos versículos mais curtos da Bíblia, que fala de que Deus criou todas as coisas, que ele tem poder não somente do nada criar tudo que existe, mas também, como está dito em sua palavra, ele sustenta pelo poder da sua palavra todas as coisas. Nós, quando olhamos para essa informação e vivemos num mundo criado, às vezes esquecemos que tudo que existe é mantido pelo poder de Deus. Você está assentado numa cadeira que está sustentada em um piso, que está elevado de um solo, que está onde está fincada toda a estrutura desse prédio, onde está toda a região aqui, nossa localização geográfica, que está num planeta, em um sistema solar e uma galáxia dentro de um universo, e tudo isso sustentado por um Deus todo-poderoso. Porque é isso que é dito em Gênesis 1:1. Está tudo ali inserido. Deus é poderoso, ele é criador de todas as coisas, dos céus e da terra. O Salmo 147 vai dizer também, versículo 5, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. Outra declaração do poder de Deus é que não somente ele tem toda a capacidade de fazer, mas ele tem toda a sabedoria para com capacidade fazer. Deus sabe todas as coisas e todo o seu conhecimento está muito bem distribuído nele mesmo com sabedoria. Ou seja, Deus só faz as coisas certas. Deus só faz aquilo que é sábio. Em Deus não há erro. Em Deus não há insuficiência. E lembrando o texto do domingo passado, foi pregado Isaías 44, um capítulo antes. No 43, há uma menção muito conhecida sobre o poder de Deus, quando ele está falando sobre o juízo sobre o seu povo, mas ao mesmo tempo sobre o resgate que ele realizaria sobre o seu povo, ele vai dizer, agindo eu, quem o impedirá? Deus é poderoso e isso a palavra de Deus, a sua escritura, nos assevera. Se nós queremos entrar em um ano 2026 melhor preparados, nós temos e precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Há um grave risco de não somente o ano 2026, mas de nós vivermos as nossas vidas desconsiderando a verdade de quem Deus é, e isso deformar todo o restante das nossas vidas, todo o restante das nossas decisões, todos os nossos passos receberão ou sofrerão uma interferência injusta, indevida, deformadora, quando nós não conhecemos o poderoso Deus, ou quando nós estamos mais interessados no poder de Deus. Mas o texto do versículo 20 continua.
ele vai dizer, né, como vou repetir, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ele faz isso conforme o seu poder que opera em nós. O apóstolo Paulo está preocupado com a igreja nessa oração de falar uma coisa interessante. Esse grande poder de Deus é operado também em nós. Veja que curioso, porque o apóstolo vai dizer essa expressão muito importante, nós conhecemos e a cantamos também, que Deus pode fazer infinitamente mais. A palavra no original não é exatamente infinito, mas ela dá esse sentido que Deus pode fazer para além, abundantemente, de forma sobrando, né? De forma extremamente generosa. Ele pode fazer mais do que pedimos, ou seja, aquilo que nós mencionamos, aquilo que nós elaboramos e temos coragem de colocar, mas até aquilo que nós pensamos que às vezes nem temos tanta coragem assim de colocar diante do Senhor. A gente talvez nem ache que mereçamos. A gente nem acha às vezes que é justo pedir algumas coisas para Deus. Deus pode fazer infinitamente mais. Mas Paulo vai dizer, isso é conforme o seu poder que opera em nós. Se em 2026 nós precisamos conhecer o Deus Todo-Poderoso, nós também precisamos depender perfeitamente desse Deus no ano que vem. Porque é o seu poder que opera em nós. É o poder dele que opera em nós. 2026 pode ser um ano bem diferente. Então, não sei quais metas e projetos você já tem feito. Eu tenho ficado um pouco mais esperto nos últimos anos. Né? Nessas fases, assim, os últimos dias, nós vamos elaborando algumas listinhas, não sei se você já fez a sua. Eu tenho diminuído a minha lista de metas para 2026 e tenho as tornado um pouco mais abrangentes, né? Resultados que são possíveis, talvez aqueles desejáveis, mas nem todos exatamente cravados, né? Então, eu já não marco mais como marcava há algum tempo, perder 10 quilos. Eu preciso perder peso. Então, veja que eu adaptei um pouco. A quantidade não é o alvo, mas o movimento em si, né? Que é o movimento na busca por saúde, né? No cuidado com a alimentação, né? Na prática de exercícios físicos, que o meu é extremamente radical, né? Que em geral é uma caminhadinha na calçada, mas está ótimo. Praticar alguma coisa em que eu possa usufruir de melhor saúde, por exemplo, fisicamente. Mas eu posso ter outras metas. Eu posso colocar metas que, mesmo que não sejam cravadas, elas precisam estar estabelecidas também. E eu posso colocar metas, por exemplo, que são um pouco mais desafiadoras. Restabelecer ou reconciliar-me com um parente com quem rompi laços. Já fica mais difícil. Perdoar alguém que me fez mal. Pastor, não está ficando legal essa conversa. Retomar as disciplinas espirituais devocionais. Pastor, estou começando a ficar triste aqui. Né? 2026 parece que vai ser bem difícil mesmo. Claro, quando nós olhamos para todos esses bons propósitos, nós às vezes colocamos toda a carga de responsabilidade e de sucesso em nós. Eu não sei se eu já tenho aprendido depois de tanta dificuldade em cumprir com essas metas estabelecidas, mas para mim tem sido abençoador entender que eu não estou sozinho realizando ou tentando alcançar essas metas que são desejáveis, boas e possíveis. O Senhor está sempre nos ajudando em cada uma dessas metas e desafios. Mas é engraçado como nós nem sempre conseguimos enxergar esses projetos, essas ideias, esses bons propósitos com a ajuda de Deus. Nós até mencionamos isso na oração, né? Vai lá que por ser cristão, nós se esquecemos de orar sobre isso, fica ainda pior.
Mas na execução, nem sempre nós lembramos que o Senhor coopera junto conosco, que Deus está nos suportando, que Ele nos está dando suporte, condições, abrindo portas, fechando portas, colocando oportunidades, tirando-nos de alguns lugares, justamente para que a vontade e o propósito dele aconteçam em nossas vidas. Depender de Deus não é só saber o que Deus quer que a gente faça, mas é confiar que Ele vai estar conosco em cada uma das coisas que Ele nos ordenou fazer. Depender de Deus é isso. Eu acredito também que há um elemento importante dentro desse texto, que é quando Paulo fala o nós, né? O pronome nós aqui, conforme o seu poder, ou seja, o poder do Todo-Poderoso que opera em nós. E o nós é uma coisa interessante, né? Porque o nós, ele é uma coisa só, mas ela é múltipla ao mesmo tempo, porque ela é composta de indivíduos. Por exemplo, a igreja. A igreja é uma coisa só. Por quê? Porque é um ajuntamento, é uma assembleia, é o coletivo. Não existe igreja de uma pessoa só. Não, isso não faz nem sentido com a palavra no original. Porque igreja significa conjunto, múltiplos, é um grupo, é uma assembleia. Mas a verdade também é que a Escritura nos diz que nós somos salvos individualmente. Então, se eu sou salvo individualmente, eu não posso transferir a minha salvação. Eu não posso doar a minha salvação. Talvez você em algum momento tenha desejado isso. Eu lembro uma criança, certa vez, que perguntando, né, escola bíblica de criança e adolescente é excelente para você crescer em teologia. Porque os desafios teológicos aparecem ali. E a pergunta foi, olha que pergunta boa. Eu lembro que um dos adolescentes, não vou dizer quem foi o adolescente, mas um adolescente, em uma aula, perguntou, pastor, e se eu quiser dividir a minha salvação com o diabo? Eu posso? Para que ele não vá para o inferno, eu vou ser salvo e ele é salvo também. E ele é perdoado. Por que eu não posso dividir a minha salvação? Por que eu não posso dividir a ideia de um banco, né, sentado num... Eu sento junto com ele no banco. A gente divide o espaço. A gente vai para o céu. Mas não funciona assim. Nós não conseguimos distribuir a nossa salvação nesse sentido. Nós também não podemos nos salvar a nós mesmos. Ninguém se salva. Se você for a partir da Escritura, sobre o que a Bíblia fala sobre salvação, a Bíblia vai ser muito clara para dizer que todos estávamos perdidos. Ninguém amando a Deus. Ninguém querendo a Deus. Éramos todos filhos da ira, inimigos de Deus. Mas Deus, em sua graça, nos salvou. O que a Bíblia e o Evangelho de Jesus nos ensina foi que Deus enviou o seu Filho. Ou seja, Deus saiu do seu lugar de glória, esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo para realizar uma salvação que nós não conseguiríamos alcançar. Ou seja, para sermos salvos, nós dependemos completamente de Deus. E não somente isso, para vivermos esta salvação, seja particularmente, seja em comunidade, nós dependemos perfeitamente do Senhor. Individualmente ou coletivamente. Se nós queremos um ano de 2026 abençoado, se queremos um ano ainda mais rico e claro para nós sobre as bênçãos de Deus, nós precisamos aprender a depender dele, a confiar nele. Alguém vai dizer, não, pastor, se é para depender, é comigo mesmo. Eu vou sentar na minha rede, vou deitar no meu sofá, vou me estirar na cama e vou esperar que Deus... Depender é comigo mesmo. Vou fazer nada, Deus que faça então. Se é isso, que coisa boa você está me falando, pastor, que agora eu vou fazer mais nada. Não, depender não é isso. Segundo a Bíblia, depender é confiar enquanto se caminha. Porque quando nós falamos de evangelho, nós falamos do caminho da salvação. E nós não ficamos parados nesse caminho.
Nós estamos parados, nós estamos caminhando nesse caminho. E o Senhor já nos disse, olha, a direção é para lá. O Senhor já nos disse, o caminho é nessa direção. Então nós dependemos de Deus obedecendo. Passo a passo, confiando, dependendo de Deus. Quando nós não dependemos de Deus, nós corremos muitos riscos. Dentre eles, acharmos que os resultados são nossos. E nos alegrarmos naquilo que fizemos. Nos alegrarmos apenas em nós mesmos. Ou pior, quando as coisas não saem como nós esperamos. Porque não dependemos de Deus, ou a culpa é toda nossa, ou a culpa, em especial, é toda do outro. Há uma forma diferente de lidar com expectativas quando nós pensamos a partir da palavra. E por fim, onde creio que nós vamos reunir todas essas pontas que estão soltas, nós temos o final do texto, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. A ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A última parte, então, desta oração é Paulo mencionando que nós precisamos viver para a glória de Deus. E isso, para alguns, é algo interessante e talvez difícil. Como assim viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é dar um glória a Deus bem forte durante o culto? Alguns, né, a gente até brinca, né? Alguns irmãos que visitam nossas igrejas, né, que são de outras denominações, que querem conhecer a igreja presbiteriana e já são, por exemplo, de uma cultura de igreja mais pentecostal, e falam assim, pastor, eu posso dar um glória a Deus? Eu, pode. Só não lá muito alto, porque a gente não está acostumado. Vai cair 3 desmaiados. Se você gritar muito forte, a gente vai se assustar, vai ser diferente para nós. Isso não é tão comum para nós. Mas se você está glorificando a Deus, que seja para o Senhor, que seja verdadeiro, que seja devocional a Ele, né? Seja de adoração a Ele. Porque nós devemos glorificar a Deus com a nossa fala. E fazemos isso liturgicamente. Nós glorificamos a Deus quando nós nos reunimos, nos dedicamos em ministérios, nos esmeramos em servir ao Senhor, mas não somente na vida de igreja. Nós também devemos glorificar a Deus para além destas paredes. Então, aquilo que a gente fala, a forma como nós reagimos, as decisões que tomamos, não devem ser partindo apenas de nós, mas partindo de um senso e de um desejo de honrar a Deus. E nós não conseguimos honrar a Deus, nós não conseguiremos glorificar a Deus sem amá-lo perfeitamente. Sem amá-lo perfeitamente. Nós temos as crianças que estão aqui, não nos preocupemos com elas, né? Tentemos nos concentrar, os pais, os adultos estão cuidando delas, mas nós, até nisso, devemos ter o cuidado para glorificar a Deus. Porque na vida, as coisas não são exatamente como nós sempre esperamos, as coisas não são como nós sempre calculamos, mas em todas elas, devemos glorificar a Deus. E o desejo de honrar a Deus deve conduzir as nossas vidas. E digo mais, é impossível àquele que não crê, é impossível ativamente glorificar a Deus. Aquele que não crê, aquele que não parte da verdade do Evangelho, aquele que não crê fielmente em Jesus Cristo, é impossível essa pessoa glorificar ativamente a Deus. Porque necessariamente aquele que não parte de fé, ele parte com outro objetivo para a sua própria vida. Para nós vivermos para a glória de Deus, como mencionei, as nossas decisões, as nossas vontades devem estar na direção de honrar a Deus. E aí nós nos confrontamos com a nossa própria realidade.
Porque sabemos que nem sempre aquilo que nos move e as nossas decisões não são para honrar a Deus. É só interesse nosso. É só coisa que nos agrada. Eu nem digo que tudo que nos agrada é problemático. Mas é problemático quando aquilo que nos agrada desonra a Deus. Nós glorificamos a Deus quando a vontade de Deus tem prioridade em nosso coração. E o que significa isso? É mesmo eu desejando uma coisa, quando eu olho para a vontade de Deus, para aquilo que Ele revelou em Sua palavra, eu tomo uma decisão. Eu quero fazer isto, mas isto não farei, porque essa não é a vontade de Deus. Isso é honrar a Deus. Honrar a Deus e glorificar a Deus é termos em nosso coração a lógica do reino dele. E qual é a lógica do reino de Deus? É a lógica de Jesus e do seu evangelho. É a lógica que o maior é o primeiro a servir. A lógica de que o último é o primeiro. Aquele que dá é o maior presenteado. A lógica do reino é outra. Para vivermos para a glória de Deus, meus irmãos, nós precisamos amar a Deus. É uma outra forma de dizer a mesma coisa. Glorificar a Deus é amar a Deus com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com toda a nossa vida. E para além disso, amar aquilo que Deus ama. Se nós queremos viver para a glória de Deus, não tem como tirar esses dois elementos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar a quem e aquilo que Deus ama. Não tem como. Para glorificarmos a Deus, nós precisamos amá-lo de todo o coração. O apóstolo Paulo tem isso em mente quando ele está terminando essa oração. Ele está falando dessa grandeza de Deus que nós devemos conhecer. Ele está falando desta dependência de Deus que a igreja deve experimentar e confiar, mas numa intencionalidade clara. A intencionalidade de amar a Deus e glorificá-lo para todo sempre. Quando nós olhamos para esses três elementos, nós conseguimos ver com clareza a resposta e o resultado deles na pessoa de Jesus Cristo. Paulo, em outra carta, vai dizer que em Cristo todos os mistérios de Deus, todos os mistérios estão escondidos. Ele vai dizer que ele tem, ele mesmo sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele vai falar sobre Jesus como sendo, a Escritura vai dizer depois, né, ele sendo o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele sendo o Deus Todo-Poderoso. Essa é uma nomenclatura feita e falada ao próprio Senhor Jesus. Quando Paulo fala ao Deus poderoso, claramente ele lembra e aplica isso à verdade de Jesus Cristo. Reconhece isso em Jesus Cristo. Quando Paulo fala sobre depender de Deus, pelo seu poder que opera em nós, que somos a sua igreja, isso é somente por meio da obra de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ser igreja, para que nós pudéssemos ser povo de Deus, família de Deus. É a partir de Cristo que esse sentido de pertencer e depender faz sentido, porque ele mesmo dependeu, porque ele mesmo obedeceu. E por fim, em Cristo nós vemos a glória do Deus Pai. É isso que João fala, como falando no seu prólogo ao Evangelho, de que viram a glória do unigênito Filho de Deus. E Cristo é a manifestação perfeita de quem Deus é. Quando nós olhamos para Jesus, deveríamos reconhecer com facilidade quem é Deus. Deveríamos ver com limpeza, com clareza, quem é Deus e o que Ele espera de nós. Por isso, olhando para esse texto e para a aplicação que é necessária dele, se até hoje você mantém alguma dúvida
alguma insegurança sobre o poder de Deus, se você até hoje mantém alguma dificuldade ou restrição de depender, confiar plenamente em Deus, ou se você tem hoje ainda alguma dificuldade ou coragem para viver uma vida consagrada para a glória de Deus, eu quero te falar de Jesus Cristo. Porque é em Jesus que nós podemos viver esta verdade. E somente em Jesus é que nós podemos ter esta palavra cumprida em nossas vidas. Porque não será pela força do nosso braço, não será pela nossa capacidade de tomar boas decisões e nos prepararmos melhor para 2026, mas será confiando no autor e consumador da nossa fé. Será tendo vidas direcionadas para a direção certa, para o caminho certo, que o nosso ano 2026 será abençoado. Mesmo com desafios, mesmo com problemas, se o Senhor Jesus estiver conosco em 2026, será um ano maravilhoso. Se o Senhor Jesus for conosco de janeiro a dezembro, o nosso ano será ainda melhor. Mesmo com dificuldades, mesmo com problemas. Porque se o Senhor Jesus estiver conosco, este ano será para a glória dele. Se o Senhor Jesus estiver conosco, nós dependeremos e Ele, em tudo que nós precisarmos, Ele mesmo nos suprirá. Se Jesus estiver conosco de janeiro a dezembro, nós verificaremos e confirmaremos e testemunharemos do poder dele, do poder de Deus. Eu volto então à mesma pergunta do começo. O que é que você espera para 2026? O que é que você espera? Eu vou dizer o que é que Deus espera de cada um de nós. Que nós atendamos ao seu chamado. Que nós respondamos a este texto com confiança e com fé. E por isso eu quero te convidar a fechar os olhos nesse momento e fazer uma oração. E colocar a sua vida diante do Senhor e responder a este texto, a esse ensino e nos prepararmos então para 2026. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina e nos desafia. E pedimos então que o Senhor nos ajude, Pai, a responder esse desafio. Porque quando olhamos para nós mesmos, o que temos de coragem, o que é que temos de recurso? Nada, não temos nada. Mas quando olhamos para o Senhor, nós temos tudo. Receberemos tudo. O Senhor é totalmente confiável. O Senhor nunca nos enganou. E sempre quando entendemos que o Senhor não agiu conforme a nossa vontade, até nisso nós sabemos que se o Senhor nos disse não, foi com um bom propósito, porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. Por isso, Pai, nós queremos, neste último domingo de 2025, colocar as nossas vidas e pedir ao Senhor que nos abençoe com o Senhor mesmo, conhecendo o Senhor Todo-Poderoso, dependendo do Senhor e do poder do Senhor que opera em nós, fazendo tudo isso para a Tua glória, porque o Senhor é merecedor das nossas vidas em dedicação. O Senhor é merecedor de toda a honra e glória que nós podemos dar. Por isso, Pai, abençoar cada um de nós. Talvez alguns de nós está especialmente desafiado por essa mensagem. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê do Senhor mesmo. E supra em nossos corações, e nos cure, e nos prepare para um ano diferente. Um ano permeado, cheio da Tua graça, cheio da Tua glória, Pai. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém.